Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Opa, boa tarde, irmãos. Mais uma vez, nós nos colocamos neste lugar para trazer até você algo diferente. Cada dia o Senhor nos revela algo que nós precisamos ouvir. Então o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, quando vemos essa passagem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós vemos que muitas pessoas, eles veem essa passagem aí da palavra de Deus como se fosse uma coisa maravilhosa, não ia faltar nada, e pá. Mas a palavra de Deus, quando ela diz, o Senhor é meu pastor, aí vírgula, nada me faltará. É que não vai faltar as lutas, mas também não vai faltar as vitórias. Não vai faltar as dificuldades, mas também não vai faltar as facilidades. Então nada vai faltar na nossa vida, porque o Senhor, nosso Deus, Ele tem um compromisso para com o ser humano. Não importa de que forma a pessoa esteja, e a palavra de Deus diz que para a pessoa vir conforme está. Porque Deus, Ele é aquele que acolhe todos. Deus não faz acepção de pessoas. E nesta tarde não é diferente. Estamos aqui, eu quero convidar você espírita, você católico, nós não estamos aqui pregando religião, mas nós queremos nos unir a você para poder saber que existe um Deus que está sobre nossas vidas. Não importa de que forma nós estejamos, importa que um dia nós possamos conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos hoje falar um assunto muito importante, sobre um projeto que Deus criou aqui na terra para o homem, que é a família. Quando Deus, lá no livro de Gênesis, que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Nós vemos que quando Deus formou a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo sobre a face das águas, a escuridão, uma coisa horrível que ninguém poderia andar, né? E viu Deus que não era bom estar na escuridão. Deus ordenou à natureza, falou assim, que haja luz, e houve luz. E aí Deus começou a formar um projeto da criação. Começou a formar os peixes, as árvores, todas as necessidades do ser humano Deus criou. E quando chega lá no Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que Deus havia criado todas as facilidades para que o homem vivesse uma vida
maravilhosa aqui nesta terra, aí Deus falou assim no 6º dia: e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou macho e fêmea. Nós estamos diante de um projeto que Deus tem. Todas as pessoas que têm um projeto, eles primeiro, por exemplo, um arquiteto vai ter um projeto para um prédio. Ele primeiro vai para o papel, faz as divisões, faz cálculo, material. E aqui Deus, ele tinha o projeto para o homem, e quando ele queria exercitar esse projeto na vida do homem, primeiro ele formou tudo para que o homem vivesse na terra. Depois ele formou o homem. E é interessante quando nós vemos que o projeto que Deus tinha para o homem era para que o homem vivesse uma vida de maravilhas aqui nesta terra, tá? Vida eternamente maravilhosa, sem ter compromisso, assim, com compromisso, porque quando Deus criou o homem também, Deus também, ele criou o homem para que adorasse a ele. E o homem estava triste lá no jardim, porque estava só. Aí a palavra de Deus diz assim, que Adão, ele estava triste. Aí Deus falou assim para ele: então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver-lhes o que chamaria. E tudo que o homem chamou, a tudo ser vivente, isso ficou o seu nome. Assim o homem deu o nome de todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe ao homem. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi formada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se a uma mulher, e serão dois, uma só carne. E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui nós estamos diante dessa palavra maravilhosa que o Senhor, lá da criação, quando Deus formou o homem, ele formou do pó da terra. E logo após, quando ele viu que o homem estava só, estava triste, ele formou a mulher. Então Deus fez cair um sono sobre Adão, tipo uma anestesia, retirou uma costela do homem e formou a mulher. E quando ele formou a mulher, ele pediu para Adão dar o nome dela. Então Adão falou: essa agora será chamada mulher, a minha ajudadora.
E ali, e logo na sequência dessa lição, desse texto, nós vemos que Deus deu uma ordem para Adão. O jardim era o paraíso que eles viviam, e o Senhor deu uma ordem para Adão: ó, de todas as coisas aqui que você pode fazer, você faz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não toque, porque se você tocar, um dia tu vai morrer. Então veio a curiosidade no coração dos dois, de Adão, da Eva. Quando a curiosidade entrou no coração deles, aí entrou a ação do diabo na vida deles para fazer com que eles desobedecessem a Deus. E é interessante quando nós se afundamos nesse mistério dessa palavra, nós vemos que nos dias de hoje nós somos iguais. A obediência ao Senhor está sendo uma coisa muito difícil no coração do ser humano. O ser humano, ele está vendo tanta coisa neste mundo que está iludindo o seu ser, o seu viver, que ele acaba esquecendo que o homem, ele está passando esse processo das dificuldades aqui na Terra, lutar com dificuldade, justamente por causa de uma desobediência lá na criação. Então, vemos, quando Deus criou Adão e criou Eva, ele ali formou uma família. E o trabalho do diabo não é que você viva uma vida alegre. Eu creio que Adão ali e Eva estavam muito felizes, um fazendo companhia ao outro. O diabo que andava, assim como lá no livro de Jó, nós vemos que Deus perguntou para Satanás: que tu estava? Estou andando por aí. Ele só anda à toa, ele não tem nada que fazer, ele só fica andando, circulando, procurando, né? Eis que o diabo, vosso adversário, está ao teu Deus, colocou os teus anjos ao redor do homem, temente a Deus. Mas o diabo, ele fica andando ao derredor, procurando a quem possa tragar. E foi isso que aconteceu naquele lugar, no Jardim do Éden, que o inimigo, ele viu que Adão estava alegre, que a mulher estava alegre com a companhia um do outro. Ele falou assim: vou jogar tristeza no coração deles. Aí chegou para Eva e falou: ó, Deus falou para você não fazer isso, sabe por quê? Porque se você fizer, você não vai morrer não. Você vai ser igual a ele. E nós vemos um exemplo de Lúcifer, quando ele era o regente do coral de Deus, que o coração dele se encheu de vaidade, de orgulho, ele quis ser mais do que Deus. Então o que ele fez? Ele escalou 1/3 dos anjos e saiu com ele da presença de Deus. E virou o inimigo número 1 do Senhor. Então eu não quero que, por exemplo, a desobediência é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. A desobediência a Deus é uma coisa que vai te levar para um lugar que você vai ser sempre desobediente, rebelde com o Senhor. Então devemos estar na presença de Deus, fazendo a tua vontade. Sabe por quê? Porque Deus hoje está procurando aqui nesta terra os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. E ali vimos que o diabo chegou no coração de Eva, chegou, implantou aquela raiz maligna, e Eva pensou que ia se alegrar com isso, mexeu naquilo que não era para ser feito, que Deus falou que não era para fazer. E logo após ela levou e ofereceu para Adão. Adão também foi na ideia, desobedeceu a Deus. Então, e com isso,
o pecado entrou no mundo. Antes não era. Antes era todo... Só tinha esses dois moradores na terra e os animais. Adão e Eva e mais os animais. E dali começou a se procriar o pecado no mundo. E hoje nós vemos como é que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo nesta terra, de calamidades, de peste, de pandemias, de coisas que até assustadora para o ser humano. Muitas pessoas estão se resguardando, muitas pessoas estão com medo de estar em lugares que têm seus amigos. Então essa pandemia que se levantou aí, isso aí está separando o ser humano do ser humano. E muitas das vezes, irmão, isso é perigoso para os nossos dias, que nós precisamos de comunhão, nós precisamos de estar unidos, que quando lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é, os irmãos vivem em união. Isso é muito importante, que quando chega lá no último versículo, diz assim, é ali que o Senhor derrama as tuas bênçãos para sempre. E hoje nós estamos vivendo os dias que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo os dias que está escrito no livro de Mateus 24, 25, que quando começa ali a falar sobre o que virá sobre a terra, terremotos, guerras, pragas, pandemias, essas coisas tudo, nós estamos vivendo esse momento. E a Bíblia diz que ainda não é o fim. Isso aí é o princípio das dores. Então vai vir coisas ainda. Agora eu quero dizer uma coisa, aquele que está olhando para Jesus, aquele que está firme no Senhor, esse, ele não vai ter tanto baque, porque ele sabe, porque ele é regido por um Deus sobre a sua vida, que te dá ânimo, que te dá coragem, que te dá, que está sobre sua vida te protegendo de todo mal, porque é a promessa de Deus, que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Diz também que aos teus anjos dá ordem a teu respeito para te livrar de todos os teus caminhos. Então, nós que cremos na palavra de Deus, nós temos a promessa. E a promessa de Deus, ela se cumpre na minha vida e na sua vida quando nós cremos. No livro de Hebreus capítulo 12, esse versículo é um versículo que normalmente eu sempre gosto de falar dele, porque diz que nós vivemos rodeados. Nós que somos servos de Deus, que servimos ao Senhor, nós vivemos rodeados de pessoas que querem nos acusar. Nós vivemos de pessoas que o inimigo coloca, porque o inimigo coloca às vezes no coração das pessoas de acusação, de ver os seus defeitos, e muitas das vezes você tem mais qualidade do que defeito, ou tem mais defeito do que qualidade, mas existe uma qualidade que nós devemos olhar no ser humano. Não devemos deixar que os defeitos venham a prevalecer quando a gente tem uma visão de outra pessoa. Então, é importante, quando lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, ele fala que nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunho. Uma nuvem não são uma ou duas pessoas, não. Uma nuvem deve ser muitas pessoas que vivem olhando para a sua vida para querer te acusar, usado pelo diabo. O diabo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Quando ele veio para matar a vida espiritual, que é a pior morte que tem, roubar a sua alegria e destruir seu casamento, destruir sua alegria, destruir seus projetos, destruir suas
seus projetos futuros. Ele veio para isso. Muitas das vezes nós temos um projeto para a nossa vida e o diabo usa certas pessoas para dizer que você não vai ter sucesso, que você não vai ser, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Ele é o acusador. Então ele não quer ver ninguém alegre, ele não quer ver ninguém agradecendo a Deus, ele não quer ver ninguém super alegre, porque é o seguinte, ele já é um derrotado e ele quer que você seja um derrotado também. Então, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim que nós vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, uma grande nuvem, não é uma nuvem pequena não. Devemos deixar de lado todo pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia. Quer dizer, o pecado, o embaraço, ele vive nos rodeando, né? Mas quando ele te pega orando, jejuando, colocando sua vida nas mãos do Senhor, em comunhão, né? Com a sua igreja, com o seu pastor, com seus amigos, aí diz que devemos deixar de lado todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, quando ele deu a sua vida lá naquela cruz, eu gosto de falar sobre essa passagem, que quando Jesus, ele tomou sobre si, né? No livro de Isaías fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, nossos problemas. Quando ele foi naquela cruz, ali, ele entrou na frente de toda a carga que estava sobre o ser humano, sobre a vida do ser humano. E ali ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos problemas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando Jesus ele foi julgado, até Pilatos, que julgou Jesus, ele falou para o povo, olha, eu não tenho como condenar esse homem. E Jesus, ele foi crucificado, naquela época, as pessoas que morriam com morte de cruz, seria uma pessoa julgada como uma das piores da sociedade. E Jesus não era isso, Jesus não pecou quando ele estava aqui como homem. Ele como homem, ele teve dores, ele chorou, né? Ele andou por aí no mundo, pregando, fazendo milagre. Então, tudo isso por amor a mim e a você. Às vezes você está dizendo assim, é tão fácil falar isso, porque você tem Jesus no seu coração, mas um dia eu não tive não, irmão. Um dia eu também achava que Jesus seria um atrapalho na minha vida, porque eu não tinha o conhecimento da verdade. No dia que você abrir o seu coração, que você entender que sem Jesus nada você pode fazer, você pode agora estar aí, drogado, você pode estar embriagado, você pode estar em adultério, você pode estar em que situação que você esteja. Você está pensando que Jesus vai te rejeitar? Está enganado. Já vi pessoas falar assim, eu sou tão pecador, Jesus não vai querer nada comigo. Vai. Jesus está te chamando hoje, está falando assim, vem do jeito que você está, né? Porque isso aí, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Então, quando Deus formou a família, Deus formou o maior projeto. Creio que Deus formou o maior projeto que ele tinha, porque a família é responsável por uma coisa muito importante, que é a procriação do ser humano na face da terra. É quando se unem um casal, marido e mulher, vem os filhos, depois vem os netos, vem os bisnetos, e a família vai crescendo. Então, esse projeto de Deus foi um dos projetos, foi o projeto, não foi um dos, não. E Deus teve muitos projetos, mas esse era o principal da formação da família. E Deus se alegrou. E a própria palavra diz aqui lá na frente, acho que é no capítulo 6 de Gênesis, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E arrependeu-se Deus de ter formado o homem. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele enviou o seu filho, seu único filho, para que viesse resgatando tudo aquilo que foi formado no pecado antes. Jesus veio ao mundo como homem, mas ele é o próprio Deus. Sei que ele foi tentado, a palavra de Deus diz que ele foi tentado, mas ele não pecou. Quando a gente vê lá no livro de Mateus, que Jesus ele foi levado pelo Espírito para jejuar no deserto 40 dias e 40 noites. Olha só a estratégia do diabo. Que, por exemplo, eu quero dizer uma coisa para você. Se a sua fraqueza for alguma coisa, se a sua fraqueza for adultério, o inimigo vai colocar sempre alguma coisa para você adulterar. Se a sua fraqueza for dinheiro, ele vai colocar sempre algo para que você venha pecar. Então, o diabo, ele quer pegar você na sua fraqueza. Mas a palavra de Deus diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele é covarde. Quando ele vê que ele tem uma resistência, ele sai. Mas quando ele acha facilidade, ele destrói a sua vida. É importante você olhar para esse sistema, porque quando ele tem uma dificuldade, ele encontra uma resistência, ele não tem como, ele é covarde, ele sai batido. Mas ele, quando acha uma facilidade, que vê que você cedeu à fraqueza pela tentada dele, certamente ele vai fazer uma avaria na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em todas as coisas que você planejar na sua vida. Aí você diz assim, tudo que eu planejo não dá certo. E sabe por quê que não dá certo? É porque você já está falando que não vai dar certo. Porque há poder nas nossas palavras. Quando você diz assim, muitas das vezes as pessoas estão sentindo algo, tem uma enfermidade, aí começa assim, essa minha dor de cabeça, essa minha isso, essa minha aquilo, é porque você está tomando posse. Deus não fez você com enfermidade. Às vezes você está com ela porque você determina que ela é sua. Então quero dizer uma coisa para você nesta tarde. A formação. Deus formou o homem. Primeiro Deus formou tudo para o homem viver uma vida na terra de facilidade, uma vida gostosa, com a comunhão com ele. O próprio homem escolheu. Mas nisso aí, voltando lá no Gênesis, quando Deus olhou para Adão, ele perguntou, chegou no jardim, que a gente vê que lá no Gênesis, a gente vê que Deus visitava Adão no jardim todos os dias. Deus ia procurar Adão. Aí ele chegou para Adão. Então agora que você desobedeceu, você vai viver do seu próprio sonho. Isso foi a condenação que Deus deu para Adão, pelo pecado dele. Então
aquilo ali reverteu tudo. De tudo que Deus criou para ele viver uma vida decente, de facilidade, de adorador, reverteu tudo. Aí ele tem que buscar tudo agora. Ele tem que cavar o chão, ele tem que plantar, igual não acontece nos dias de hoje. E para a mulher, Deus falou, já porque você errou, você agora vai sofrer dores de parto. Aí, a serpente, agora você vai ser rastejante e vai comer o pó da terra. Então a gente vê que no momento que Deus chegou para Adão, Adão, você desobedeceu. Aí Adão falou assim, não, foi a mulher que o Senhor me deste. Não quis ter a culpa, porque a responsabilidade de tudo estava sobre os ombros dele. Ele era o sacerdote da família naquela época. Aí a mulher falou, Deus, o culpado foi a serpente. Então, quando chega nesse momento de ter um sentimento de culpa, ninguém quer ter a culpa. Ele fez consciente, porque Deus tinha falado com ele para ele não fazer aquilo, ele fez. É a mesma coisa você deixar alguém tomando conta de algo e dizer, isso aqui não pode acontecer isso. Aí chega outro, rapaz, deixa acontecer, o cara não está aí, não está vendo, mas aos olhos do Senhor você não pode esconder nada. Deus sabia do coração de Adão, Deus sabia qual era a intenção de Adão de querer ser mais do que Deus. Então, irmãos, eu quero dizer com isso para vocês, preserve a sua família, cuide mais da sua família. Porque a minha esposa é assim, assim, assim. Não bota defeito nela, olha as qualidades dela. Porque meu filho não tem jeito. Tem, olha as qualidades dele. Chama mais seu filho, conversa mais com ele, senta com ele. Eu te digo, uma certa vez, quando eu comecei meu relacionamento, hoje eu tenho 50 anos de casado, a gente se desentendia por uma causa. E aquilo me aborrecia. E às vezes eu agia com discussão, com palavras agressivas, e a coisa ficava cada vez pior. Um dia Deus colocou no meu coração uma pena. Deus falou, eu não tinha o Senhor ainda não. Nessa época eu frequentava até o espiritismo, era candomblé, essas coisas tudo, mas eu sempre fui um cara temente. Eu sempre fui uma pessoa temente. Eu não conhecia o Deus verdadeiro, mas eu buscava Deus nesses lugares. Enganadamente, mas eu buscava. Um dia eu cheguei, vem cá, minha filha, vamos resolver esse problema assim, assim, assim. Eu gosto tanto de você, eu te amo tanto, você é minha esposa, nós temos filhos, e um dia nós vamos, como que vai acontecer? Nós vamos um para um lado e um para o outro? Eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Nunca mais. Então tudo é a forma que você vai conduzir a sua família. É a mesma coisa você ter um automóvel. Se você não souber dirigir, tu vai bater de frente com os postes, vai sair da estrada, né? Vai quebrar o carro por alguma coisa. Então acontece que a família é uma coisa assim que Deus te deu. Deus te deu a sua família para que você cuide dela. Para você cuide. Você é o sacerdote, o homem é o sacerdote da casa. E muitas das vezes o homem recua, porque às vezes, cheio de problema em casa, eu vou beber. Aí cada vez o problema vai aumentando mais. Vou usar droga, cada vez o problema vai aumentando. Agora busque o Senhor, busque a Deus, coloque a sua família na mão de Deus, você vai ter uma vida feliz, você vai ter, a Bíblia diz que a sua esposa será como no livro de Provérbios, fala que a sua esposa será como
uma coisa bela dentro da sua casa, e você será como uma pessoa assim amada pelos seus filhos, pela sua esposa. Por quê? Porque às vezes todos os problemas, toda família tem problemas. Toda família tem problemas. Não adianta dizer que eu não tenho problema, eu tenho problema demais, eu não sei solucionar meus problemas. Então, quando nós colocamos os nossos problemas na mão de Deus, eu estou falando aqui, irmãos, não importa que você hoje esteja afastado dos caminhos do Senhor, não importa se você ainda não teve um relacionamento com Deus, não importa da forma que você esteja. A palavra de Deus diz que um coração contrito, Deus não rejeita. Aí diz assim, Deus só escuta os crentes. Não. Deus ouve aquele que chega a Ele com seu coração aquebrantado. Aquebranta o seu coração hoje. Se você às vezes está com problema sério dentro da sua casa, você olha para um lado e para o outro, não vê solução. Quero dizer uma coisa. Jesus é a solução do seu problema. Deus, quando você clama a Ele, a palavra de Deus, ela assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe, nem imagina. Ainda diz que não chegou na visão do homem, não foi no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente vê que Deus tem a promessa para a nossa vida, basta a gente tomar posse. Não importa da forma que você está. Eu, no dia que eu adquiri uma família, eu era uma pessoa que estava cansado de bebida, droga, essas coisas tudo. Um dia eu estava em casa, era 11h pouca da noite. Aí eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Drogado. Tinha bebido, tinha drogado. Eu não aguento mais essa vida. Eu queria mudar de vida, eu queria arrumar uma companheira para me parar com isso, ter meu lar, minha casa, meus filhos. E ali eu botei meu coração, mesmo na situação que eu estava. E Deus inclinou, a Bíblia diz que o Senhor, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o teu clamor. Aí, naquela coisa, eu peguei o carro e saí. Cheguei num ponto de ônibus, encontrei uma menina, não tinha mais ônibus naquela hora, para onde ela ia. Aí eu ofereci uma carona para ela. Carona essa que ela não quis, mas aí eu também falei, não queira, né? Estou oferecendo. Assim dentro de mim, né? Aí eu fui, mas chegou lá na frente, meu coração fez eu voltar. E ela também tinha se arrependido, na certa tinha se arrependido de não ter pego a carona. Acabou que eu dei a carona para ela, e nessa carona nós fomos jantar, e desse jantar tive um convite para ir lá em casa, e nós somos casados há 50 anos. Olha só, como é que Deus me ouviu, mesmo naquela situação que eu estava. Porque talvez se eu não pedisse a Deus, eu ia continuar na mesma. E ali foi formado, naquela noite mesmo, já foi formada uma família. Hoje nós temos 5 filhos, temos 18 netos e temos 7 bisnetos, já está para nascer mais um bisneto. E nós vivemos, graças a Deus, muito bem, um com o outro. Se entendemos, toda aquela
coisa. Depois, na sequência, ela aceitou Jesus, eu também, aquela coisa tudo, mas isso aí foi uma sequência do trabalho de Deus na nossa vida. Deus já tinha esse projeto para que nós estivéssemos juntos. É interessante, irmão, quando você, às vezes, você adquiriu uma família e na sequência vai criando aquela coisa rotineira, né? Não deixe o seu casamento, não deixe o seu casamento virar rotina. Seja criativo, seja assim amoroso, que a mulher, meu irmão, quando você é um homem amoroso, certamente você vai receber de volta da mulher o amor. E é interessante, irmão, quando a gente pede algo a Deus. Você quer ter uma família feliz, às vezes você tem sua família, mas não vive feliz dentro da sua casa. Eu quero dizer para você, o lar foi feito para que a felicidade morasse dentro dele. E se não está acontecendo isso, algo tem que ser consertado. Algo tem que acontecer para que haja uma virada nisso aí. É interessante. E a família é uma coisa que depois vem os filhos, né? Aí dos filhos vem as noras, vem os genros, vem os netos. E a família foi aquilo que Deus criou, não para ser assim, se não der certo, a gente vai embora, um vai para um lado. Hoje estão se separando por uma simples palavra, já estão se separando. Isso são os problemas que o diabo quer. Quando você chega em casa feliz, alegre, aí você sempre tem uma coisa para te entristecer. Porque o diabo, ele é o ladrão da alegria. Ele quer roubar a sua alegria, quer destruir sua comunhão dentro do seu lar, quer destruir sua comunhão com sua esposa, com seus filhos, mas não deixa que isso venha acontecer na sua vida. Não importa de que religião você é. Importa que o Senhor, Ele está com os seus ouvidos agravados para ouvir o seu clamor. E Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar. Não deixe que essas dificuldades, esses problemas, venham tirar a sua paz. Procura o diálogo. Procura a se afirmar dentro do seu lar. Quando você, que é o esposo, que é o cabeça da família, junto com a sua esposa, vocês estão bem em comunhão um com o outro, certamente o resto da família vai copiar você. Eles vão ficar bem também, né? Então eu quero dizer para você nesta tarde, não deixe que o inimigo venha tomar. A palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz que eis que venho, eu vou ler aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O que é a sua coroa? É você estar alegre. De repente, surge algo para te entristecer. Isso aí é estratégia. Muitas das vezes você deu lugar para que o inimigo entrasse e fizesse avaria na sua família. A família foi um projeto que Deus criou. Deus criou esse projeto para que servisse de exemplo. A nossa convivência com as nossas esposas, ela vai servir de exemplo para os nossos filhos com as suas esposas, para nossas filhas com seus maridos, para os nossos netos e daqui para frente. Eles vão se espelhar. Mas se você é uma família desordenada, uma família que só vive desordenada, eles vão ser também, porque você
é o herói deles. Você é o herói do seu filho e da sua filha. Eles querem olhar para você e te ver numa comunhão com a sua esposa. É tão legal quando você chega em casa, tomar um café, tá, botar seus filhos na mesa, vamos tomar um café junto, domingo, vamos almoçar junto. Isso é muito importante para que a família venha se unir muito mais. Então eu quero, no final desse programa, eu vou estar orando por você, tá? Eu vou estar orando se você está com o seu pensamento, a sua mente turbada, você está desordenado dentro da sua casa. Quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar no seu lar hoje, ele vai te dar a direção de tudo quanto você quer, pode fazer e deve fazer para que você viva uma vida de família, uma vida tranquila, uma vida sem problemas vamos ter, né? Mas nós temos o Senhor na nossa vida, que Ele peleja pelas nossas causas. Vou chamar um comercialzinho aí, volto já já para a gente estar orando aí, tá bom? Amém? Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Eu quero, nesta tarde, te chamar para juntos estarmos orando, para que Deus venha fazer algo. Se você, muitas das vezes, você se distanciou do Senhor, se afastou dos caminhos, né? Que eu não gosto de falar essa palavra desviado. O homem não é desviado. O homem que tem um conhecimento da palavra, ele não é desviado. Desviado é aquele que quando ele sai, ele esquece de tudo. Mas a palavra ela foi plantada no seu coração, você nunca mais vai esquecer da palavra. Então você se afastou. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde. Se você está com problema na sua família, né, no seu casamento, com seus filhos, problemas de enfermidade, Deus hoje quer fazer um milagre na sua vida. E através da nossa oração aqui, eu creio que Deus pode mudar a estratégia da sua vida e fazer com que você venha a se reconciliar com o Senhor. E se você ainda não tem o Senhor na sua vida, que você possa vir deixar Deus entrar no seu coração. Porque nós dissemos assim, aceitar Jesus, isso é muito fácil de fazer. Agora, antes que você aceitasse Ele já te aceitou lá do ventre da sua mãe. E muitas das vezes você se afastou disso aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde, que se você realmente se arrepender dos seus maus caminhos, 2 Crônicas 7, versículo 14, olha só o que Deus quer falar ao nosso coração. 2 Crônicas 7,
versículo 14, diz assim, ó: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Então, aqui existe uma coisa que Deus quer da gente, que é assim, ó: se humilhar. O que é humilhar? É você reconhecer diante de Deus que você não é nada. Orar. Orar é você falar com Deus. Buscar minha face é você sentir nessa oração que Deus está ouvindo a sua oração. Deus ouve a oração de você. Quando você se humilha e você ora e busca a face dele, aí ele fala assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o seu coração. A terra que fala aqui, quando ele fala que sararei a sua terra, é justamente que todas as nossas coisas da nossa vida, ela vem do coração, irmãos. Ela vem do coração. O coração é o nosso centro das emoções da nossa vida. Então, sararei, então, a sua terra, o seu coração. Então, clama, se humilha diante de Deus, ora, clama a Deus, aí você vai ver a face do Senhor. Então, nesta tarde eu quero orar por você, tá? Você está aí na frente dessa emissora, dessa tela, do outro lado, essa tela abençoada da Jovem TV, que abriu as portas para que nós viéssemos trazer a palavra de Deus até você. E eu agradeço muito a Deus por este lugar, porque neste lugar estou tendo oportunidade de falar do amor de Deus. Então, se você hoje está aí, eu queria pedir para você parar um pouquinho, tudo que você está fazendo, se ligar, se humilha, ora e busca a face do Senhor nesta hora, que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Eu quero, antes de orar, eu queria falar o seguinte: Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na congregação da Travessa Ezequiel, hoje está tendo um culto em homenagem, um culto de agradecimento a Deus dos Gideões. Tá? Quero convidar você para ir participar conosco. Culto dos Gideões. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Não deixe. Travessa Ezequiel, fica ali na estrada que vai para Minha Casa Minha Vida. Você subindo do jardim para lá, fica do lado esquerdo, tem um retorno. Ali tem um rapaz que vende uma linguiça ali na esquina. Você retorna e entra na segunda rua direita ali. Você vai chegar na Travessa Ezequiel, vai estar lá compartilhando a palavra de Deus para conosco. Amém? Então estaremos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tantas pessoas, Senhor, nesta hora, que estão com os problemas, Senhor, na sua família, no teu lar, no seu trabalho, problema de enfermidade, problema em si mesmo, Senhor, de dificuldade de assimilar aquilo que tu tens, Senhor, de melhor para a vida. Então eu quero nesta hora colocar diante de ti, Senhor, todos esses problemas, as pessoas que estão enfermas, Senhor. Senhor, possa estar agora enviando o seu anjo da cura naquele lugar, Senhor, visitando o coração deles e derramando, Senhor, a cura sobre eles. Os lares, Senhor, que estão com problema, Senhor, possa entrar dando sabedoria, Senhor, aos casais para que eles vivam, Senhor, uma vida maravilhosa, uma vida de união, uma vida sem problemas, assim, né, diante de ti, Senhor. Quero colocar em tuas mãos a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui neste lugar. Obrigado por este lugar aqui também, Senhor. O Senhor nos concedeu de estarmos aqui pregando a tua palavra, Pai. Coloco diante de ti nossos irmãos, que eu no momento não me lembro,
Quero mandar um abraço aqui para o pastor Pedro Paulo, a irmã, a pastora Cris, o pastor Jefferson, a missionária Cláudia e muitos outros, pastor Falcão, muitos outros que no momento a gente não se lembra, mas a gente sabe, Senhor, que nós temos um coração maleável. Visita cada um, Senhor, derrama a tua alegria no coração desse povo, Senhor, que vive tão sofrido, com tantas calamidades, Pai, que tem acrescido em nosso país e em nosso mundo, Senhor. Coloca em tuas mãos e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. E até quinta-feira, se Deus quiser. Amém?